minha história começa com a minha chegada ao mundo. Um desejo muito grande, uma recompensa de Deus. E fui criada com muito amor, muito carinho, muito respeito, muita humildade. Uma vida muito simples, mas nunca nos faltou nada. Uma mãe muito forte também, uma guerreira, que nos deixou esse legado de caminhar com a cabeça erguida, agradecendo sempre, seguindo em frente, olhando dos lados as pessoas. Tudo que nos acontece é tudo gratidão, Deus, e que a vida não é fácil, a vida foi difícil, nós passamos momentos difíceis, mas sempre com muito amor, com muita união. E a trajetória de mãe, para mim, é muito gratificante. Olha, eu me formei em 79, em julho de 79, 1º de agosto eu estava numa sala de aula. Eu fui para o interior, trabalhei muito no interior de Venâncio, no município. Eu fui para Marmeleiro, fui Monte Belo, vocês imaginam. Não tinha nem estrada. No interior de Venâncio também. E de lá eu saí, eu ficava a semana toda lá, fim de semana eu vim embora. Naquela época eu já era noiva, saí de lá quando casei e fui para São Leopoldo. Olha, eu tinha uma madrinha que eu admirava muito. E ela, com muito sacrifício, no tempo da escola rural, foi para Santa Cruz. Eu acompanhei toda a trajetória dela, as dificuldades da família. E aí eu achava lindo assim, quando ela voltava fim de semana, cheia de livros, sabe? Contando as histórias das colegas, das dificuldades de cada uma. E desde criança eu pensei assim, essa vai ser a minha profissão. Porque eu admirava demais ela. E realmente, essa foi a minha profissão, a minha missão. Porque eu acho que ser professora não é uma profissão, é uma missão, é mais além. Muito enraizado, fui criada com muito amor, muito respeito. Eu perdi meus pais, desculpe me desviar um pouquinho do assunto, eu perdi meu pai com 15 anos, enquanto estava fazendo magistério. Foi um dia trágico, nunca me sai da memória. Mas a minha mãe ficou ali, era pai e mãe, sabe? E aquela fortaleza que eu recebi durante os 15 anos com ele, porque ele até hoje é o meu orgulho, sabe? De lembrar os valores que ele nos passou. Se tivesse, talvez, tem pais que talvez vivem 70, 80 anos, muitas vezes não consegue passar para os filhos que eu aprendi em 15 anos com ele. Então, aquele dia que eu estava lá na Aparecida, me lembro direitinho na sala de aula, no magistério, eu já estava com ele em casa, ele vivia no hospital, ele doente. Eu estava sentada, me lembro da sala de aula, e alguém bateu na porta, eu sabia que ele estava muito mal. E aí a diretora veio e pediu para me tirar da sala, queria conversar comigo, eu já sabia o que tinha acontecido. Foi um dia muito, muito, muito trágico. Depois disso eu também passei os 2 anos. Aí eu fazia magistério e fazia administração técnica para não ficar em casa, para não sentir a falta dele. Foi muito difícil. Mas foi assim, eu fiz o ginásio no Aparecida, naquele tempo fazia admissão ao ginásio, saía do fundamental, que era 5 anos, aí fazia um exame, tipo vestibular, de admissão para entrar no magistério, no ginasial. 4 anos de ginasial. Depois do ginasial, aí se fazia um exame e entrava no magistério. Então eu fiquei 3 anos e meio, fiz estágio, e aí me formei e comecei a trabalhar. Nosso tempo foi um tempo tranquilo e de muita colaboração. E a Iraci sempre participando. Sempre, sempre, né? E aí eu sei que eu saí de lá em 98, ela continuava lá. E aí ela se aposentou, acho que em 20 horas. Aí ela tinha feito um concurso novo, aí ela foi para uma escola do interior, em função de difícil acesso também, que hoje também já tiraram difícil acesso, né? Então sempre dava um percentual a mais, né? Ou tinha o vale transporte, isso eu não posso garantir, porque eu nunca fui para fora, né? Mas assim, o nosso tempo deixou saudade. Deixou saudades. Olha, não foi nada fácil. Naquela época, eu comecei a ginasial uma Aparecida, com muito sacrifício. Minha mãe trabalhava na fumageira, meu pai já tinha falecido.
Então eu sei que ela trabalhava dia e noite para poder pagar os estudos. Eu e a Eleonor fomos uma das primeiras negras a se formar no magistério naquela época. Foi em 1962, 64, por aí. Foi muito difícil mesmo. A escola era pequena, aí eles construíram, nós tínhamos aquela escola azul ainda grande, do tempo do Brizola, né? A escola ficou pequena, aumentou muito o número de alunos, foi construída uma escola de material lá embaixo, com, não sei se 4 salas, né? E aquilo tudo era cheio de aluno. Hoje não precisam todas as salas, porque não tem mais tanto aluno, né? Então, isso aí, às vezes, na biblioteca, eu fui uma que dei aula dentro da biblioteca, foi tirado os livros, passado para uma outra salinha, e eu tinha um aluno, uma turma de alunos dentro da biblioteca, que não era uma sala grande, que nem hoje as bibliotecas são o tamanho de uma sala de aula, né? E eu me lembro muito de um aluno que eu tinha lá, vocês devem conhecer, o vovô Elmerindo Martins. Ele foi meu aluno, eu não sei se ele vive ainda, e ele era um excelente aluno também. E aí a gente adaptava as coisas. Aonde tinha um banheiro, foi aberto aquilo, foi feito uma sala para a diretora. Não tinha uma sala para a diretora, que muitas vezes ela precisava, né, trabalhar num ambiente mais assim, né, reservado. Então aquilo foi feito. E isso a gente fazia. Hoje a gente não pode mais fazer, a gente sabe que não pode, né? Então a gente teve dificuldade, sim. Mas a gente sempre procurou sanar as dificuldades do jeito que a gente podia. Teve fases lá no Zilda que era difícil. Nós tínhamos, assim, alunos queridos, aplicados, mas tinha uns, assim, que não. E aí a gente passou algum trabalho para colocar tudo, assim, em ordem, né? Trabalhar com esse tipo de aluno. Mas não era, assim, difícil de trabalhar no Zilda. Olha, ser professora para mim é tudo na minha vida. Foi uma bênção que eu recebi de Deus, essa trajetória linda que eu tive, foi uma escolha certa. Eu tenho maior orgulho de tudo que eu fiz enquanto estava na sala de aula. Sim, na escola muito, e assim, de encontro, assim, né? Sempre convivi. E ela sempre foi muito querida, uma professora exemplar, calma, tranquila, e que falava baixinho, que os alunos, eu acho que tinham que parar de falar para ouvi-la. A turma dela era uma beleza. Ter sido aluna da professora Iracy, para mim foi algo que hoje, adulta, eu chamo de pertencimento. Ela foi minha primeira professora. E quando eu vi ela pela primeira vez, e depois com o passar do tempo, ela já minha professora, né, que foi na primeira série, era uma coisa muito engraçada. Não é que era engraçado, ela se parecia muito com as pessoas da minha família. Então, por isso que eu falo em pertencimento, porque ela era muito parecida com as minhas tias, com a minha mãe, e depois de um tempo eu fui entendendo essa semelhança, né? Por isso que quando eu tive o primeiro contato visual com a professora Iracy, ela era muito familiar para mim. Então aquilo foi muito importante nessa fase, né, do ensino fundamental, desse primeiro contato com a primeira série, né? Porque eu senti muito, muito forte esse acolhimento dessa semelhança, né? Então, é um sentimento de acolhimento, de estar em casa, de pertencer, né? Porque ela era familiar a mim, ela era semelhante a mim. Então, para mim, foi muito importante nesse início, né, desse processo escolar, a qual eu vivenciei com ela na primeira série. A professora Iracy foi uma surpresa, porque foram os meus primeiros anos escolares, né? Isso 85, 86,
Então a gente tinha aquela expectativa de ver aquela mulher rígida e, sabe, séria. E logo que eu cheguei na porta dessa sala aqui que a gente está hoje, ela deu um sorriso assim que deu um conforto muito grande, sabe? Para mim, para outros também que estavam muito nervosos, né? O primeiro dia de aula foi muito bom, assim, sabe? Foi o início, foi a construção de tudo, o início escolar. Então facilitou muito depois, né? Olha, eu só tenho a agradecer, né? Porque, como eu falei, a gente veio foram 85, 86, né? Eram anos complicados. A gente também a gente não tinha uma vida tão fácil que nem hoje. A gente não tinha tanto recurso para uma mulher com uma família vir para uma sala de aula e se doar para aquela turma e sabe, mostrar o carinho, e ela tinha prazer do que fazia, sabe? A gente via que ela tinha muito prazer, porque ela sabia, ela olhava no olho de cada criança aqui e ela percebia quando a criança precisava de ajuda, precisava conversar. Então eu só agradeço. Então, uma situação que eu me recordo muito bem até hoje era de um colega do jardim de infância. Ele vivia aprontando, era mal educado, não parava quieto. E a professora Iraci, com um gesto que só consegui entender depois de muitos anos, conseguiu trazer ele de volta junto à turma. Ele, com certeza, aquele dia, sentiu a importância de se ter respeito. Olha, a educação é fundamental. Para mim, tanto é fundamental que foi isso que eu escolhi, sabe? Porque através da educação, a gente abre horizontes, a gente fortalece as crianças com amor, com carinho. E a minha meta sempre foi, primeiramente, conquistar o aluno, com muito amor e muito respeito. Era uma facilidade, a gente era valorizada. Eu me lembro que eu deixava a família, eu ia para Porto Alegre, fazia cursos, era bem remunerada, com alimentação, com estadia e ainda sobrava dinheiro para trazer para casa. Vinha com uma bagagem de conhecimentos e ainda com um certo dinheiro para poder a gente passar mais uns meses ainda. Nunca dei motivos para ninguém rir de mim. Minha mãe assim, era impecável. Era calçado, era roupa, sabe? No padrão dela, das colegas que estavam lá. Fazia todo o sacrifício, gente. Às vezes, eu me lembro que ela nem almoçava meio-dia, ela vinha trazer almoço. Trabalhava num restaurante, fazia almoço para nós. Do restaurante, ela ia para outra casa limpar, sabe? Depois foi para a fumageira. Não deixava faltar nada, sabe? E a gente também, muito agradecida, né, por tudo que ela fazia. Então, tudo que eu queria era recompensá-la, sabe, com o meu estudo. Muitas vezes, as minhas colegas, porque eu morava num trajeto onde tinha a Sociedade Unégua, era lá em cima, quase na subida da Unégua, era de perto do Queiroz, por ali. E as minhas colegas, fim de semana, passavam. Tinha o sarau, tinha os jogos lá, e eu lá no fundo do pátio com meus livros estudando, sabe. Às vezes chamavam, não, hoje eu não posso ir, eu não vou, sabe. Então eu pensei, minha mãe merece isso. Esse orgulho eu quero dar para ela. Tudo que ela passa trabalho, eu quero recompensá-la. E aí eu ficava estudando. E várias vezes, carnaval, bailes, a um que outro eu ia. Era selecionado. Porque eu pensava, não, eu quero... Muitas vezes eu pensava assim, podia estar lá com as minhas colegas. Mas um dia, isso aqui vai passar. Um dia eu vou poder fazer tudo isso. Sabe? Vou recompensar ela. E realmente eu recompensei ela. Porque ela morreu segurando a minha mão e a mão da minha irmã. Sabe? E a gente agradecendo ela e rezando na hora que ela se foi.
Então, eu sou muito feliz porque Deus me deu a oportunidade. Eu sei que é Deus que me deu a oportunidade de poder viver tudo isso, contar para meus filhos, agora estou contando para vocês. Não senti nenhuma rejeição. E era difícil, porque era 2 negras só, ginásio e magistério. E juntos nós unimos força, porque a Leonor também era uma pessoa muito forte, a família dela também. Nós unimos forças ali e nós estávamos que nem uns grãozinhos de feijão, sabe? Nós 2 ali, todos os dias. 4 anos de ginásio, 3 anos e meio de magistério e saímos de cabeça erguida. Que assim, foi um exemplo que deveria ser seguido de amor, de dedicação, de carinho com os alunos, e que os alunos sempre, no final, eles conseguiam, né, entender e serem, vamos dizer, aprovados. E tem outros depoimentos de alunos que foram dela, né? Eu diria que eu jamais esqueci o trabalho dela e que ela sempre foi exemplo e que ela continua sendo uma pessoa educada, carinhosa, que foi o que ela representa para mim. Sempre representou uma ótima professora, uma ótima colega, amiga, e continuamos a nos comunicar assim, né? Eu tenho muitos mesmo, mas um momento me fez chorar, junto com o pai, foi quando eu trabalhava no Zilda, eu tinha uma aluninha, o pai que levava todos os dias na porta de sala de aula, eu era alfabetizadora, fui muitos anos, e aí um dia o pai perguntou, prof, ela já está lendo? Eu disse sim, provavelmente eles não acompanhavam em casa. Aí eu chamei a menina e dei um livro para ela, e ela na porta, o pai estava na porta, ela leu e nós 2 choramos. Eu acho que os nossos momentos sempre foram bons, né? Ela sempre foi muito acessível às mudanças também, né? Se tinha que trocar de turno, se tinha que trocar de aluno, se tinha que trocar de sala. Nunca teve um problema assim, né? Então eu acho que a gente teve só momentos bons com ela. Eu tenho uma lembrança assim, que ela trabalhava com uma turminha de pré e a mãe desse guri fez uma festa na casa dela e a Iraci e eu fomos com a turma, aquilo assim marcou, porque na época eu já era diretora do Zilda de Brito, porque eu comecei como professora, aí como diretora, e sempre a gente, era uma convivência muito amigável. Não tinha uma pessoa um pai que reclamasse nada, as colegas. Ela foi exemplar o trabalho dela. Bom, eu era muito criança, né, muito pequena, mas eu lembro que a professora Iraci, ela era um perfil de professora que não precisava, não era aquele professor que precisava gritar, mesmo ou falar um pouco mais firme com os alunos, né, um pouco mais teimosos, né, ou mais arteiros da época, mas ela tinha uma doçura, uma leveza. Isso é algo o que de mais marcante, assim, eu lembro da professora Iraci. Ela tinha uma doçura, uma leveza. Ela não era aquela professora de estar paparicando. Ela era aquela professora firme, mas ao mesmo tempo ela era leve, ela era amorosa. Então essa é uma lembrança muito forte que eu tenho dela, né? Dessa maneira dela lidar com o aluno, lidar com a gente, dessa maneira leve, doce, calma, sempre muito serena. Eu não me lembro nunca de ter ouvido ela subir o tom da voz dela, nunca na sala de aula. Essa é a lembrança mais forte assim, que eu tenho assim, pensando na professora Iraci. Era uma época muito boa, como eu já disse para vocês, né?
Eu, quando comecei a trabalhar, eu já trabalhei na escola nova, mas naquele tempo ainda era Grupo Escolar dos Subúrbios, depois que foi trocado o nome para Zilda de Brito Pereira. E naquele tempo a Iracy ainda não trabalhava lá, né? Ela foi mais tarde para lá, não sei precisar assim o ano que ela foi. Mas quando ela chegou, assim, a gente costumava receber bem qualquer professora que chegasse, né? E ela logo se mostrou assim ela é muito simpática, ela é uma pessoa humilde, mas ela é muito simpática, ela é muito agradável, né? Uma calma assim, uma coisa impressionante, né? E aí ela começou trabalhando com alunos de pré-escola. Naquele tempo se chamava Jardim de Infância ainda, né? As coisas foram mudando, né? E aí, como ela se deu muito bem com crianças pequenas, né? Deu para perceber que ela seria uma ótima professora de primeira série. Como foi realmente, porque ela durante todo o tempo que trabalhou lá, ela trabalhou com alunos de primeira série. Então, como eu já havia dito para você, assim, aquela calma dela, né? Ela conseguia captar também das crianças, assim, se as crianças tivessem algum problema, ela captava aquilo, né? E ela trabalhava aquilo também. Então, eu acho que quem foi alfabetizado por ela foi muito bem alfabetizado, né? Ela tinha um método assim dela específico, né, para ensinar, né? Com a calma, com a paciência dela, ela conseguia fazer com que as crianças aprendessem. Claro, tem aquele aluno que tem mais dificuldade, que aí nem só milagres às vezes tem que acontecer, né? Mas, assim, quem caía nas mãos da Iracy estava muito bem. Super bem. Eu, assim, só tenho coisas boas para dizer dela mesmo, né? Porque às vezes tem professores que dão problema na escola, né? Ou levam seus problemas para a escola, mas a Iracy era uma pessoa especial. Bom, eu agradeceria, primeiramente, a professora Iracy por, mesmo que indiretamente, ter sido muito importante na minha vida nesse início escolar, mesmo que na época eu não tinha essa percepção do que era ter alguém semelhante a mim, como eu falei, né? Então, queria agradecer ela. A gente, como eu falei, era um tempo diferente, né? As pessoas eram diferentes naquela época. Então, assim, a gente tinha a nossa mãe em casa, né? Que era aquela pessoa amorosa. E as pessoas, elas não tinham... Eu não sei se a gente tinha uma visão diferente porque a gente era novo, ou o tempo também, a época era diferente, porque vinha de um sistema, sei lá. Então, a prof. Iracy, eu olhava para ela, os olhos dela brilhavam, né? E aí eu olhava para ela e lembrava da minha mãe, sabe? Porque ela não tinha, ela percebia se tu estava ali com algum problema. Eu já era uma criança mais tímida e tal, e ela sempre chamava, sabe? Os grupos, ela sabia dividir bem os grupos quando eram grupos de trabalho. Como eu falei, é uma pessoa que estava 20, 30 anos além do tempo, sabe? Ela é uma pessoa, sempre foi uma pessoa diferente, né? E por isso a gente hoje, graças a Deus, né? Ela está aí com nós e a gente consegue prestar uma homenagem para ela. Eu só tenho a agradecer, né? Fez parte da minha estrutura, né? A Prof. Iracy sem palavras, é uma pessoa incrível. Eu só agradeço, porque ela fez parte, no início da minha vida, foi o alicerce, né? Eu acredito, né? Pra gente também hoje ser um pai de família, né? Eu acho que tudo vem assim um pouco, sempre vem na memória um pouquinho dela, sabe? O olhar que ela tinha, o amor que ela tinha. Eu sempre digo, se eu não fosse mãe, não pudesse ter sido mãe, eu seria uma pessoa muito infeliz. Filhos nos dão muita força para tudo. A gente vence batalha porque eles existem. E Deus foi muito generoso e me deu 3 filhos maravilhosos. A profissão não é profissão, é missão. É muito mais do que trabalhar, receber ou fornecer conhecimentos.
é amar, reconhecer o ser humano como alguém que está ali com o teu semelhante, né? E a trajetória agora, depois de aposentada, aí foi mais tranquilo, com certeza. Aí pude aproveitar um pouco, viajar, ter mais tempo para os netos, para os filhos, para as pessoas que me rodeiam, por aqueles que passam pela minha vida, e sou muito agradecida a Deus, que Deus colocou no meu caminho sempre os anjos da guarda. Vocês são meus anjos da guarda e estão aqui hoje me recompensando. Isso é muito gratificante para mim. Eu estou muito emocionada, talvez não pareça, mas eu estou muito emocionada de poder reviver e lembrar de vocês, meus pequeninos, hoje pessoas que dão força para os seus filhos, que estão na luta por dias melhores, não só para vocês, mas para as outras pessoas também. Obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês, onde vocês estiverem. Essa é a história da professora Iracy, mas poderia ser a história da professora Áurea, da professora Clara, da professora Aline, da professora Beatriz e de tantas outras professoras que em tempos difíceis fazem da educação uma missão transformadora na vida dos seus estudantes.